uma palavra também para a minha vida e para a sua vida em nome de Jesus, tá? Feche teus olhos, curve sua cabeça. Eu quero fazer aqui uma breve oração pela sua vida, se você assim me permitir, em nome de Jesus. Pai, nós damos graças ao Senhor. Muito obrigado por essa noite extraordinária, maravilhosa que o Senhor nos concedeu. Pai, nós estamos aqui agora diante da Tua palavra essa que tem o poder de mudar e transformar a nossa vida. Senhor, aqui tudo que foi feito aqui hoje já nos passou uma mensagem muito clara e objetiva de qual é a verdadeira Páscoa e o que foi que aconteceu nesse dia. Que nessa noite, ó Pai, eu ache graça diante dos Seus olhos para poder passar, esclarecer através do Teu Espírito Santo em cada um de nós o que de fato, Pai, o porquê que aconteceram todas essas coisas e o Senhor se entregou por cada um de nós. Mas essa noite, uma palavra que sai do meu coração, Pai, e também dos meus lábios é: obrigado, Jesus, pelo que o Senhor fez pela minha vida. E você nessa noite pode dizer isso: obrigado, Jesus, pelo que o Senhor fez na minha vida. Você pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor. Amém. Vamos lá. Irmãos, como eu disse, aqui nós vimos os nossos irmãos aqui com toda a excelência, com todo o zelo, fizeram aqui uma encenação, ilustração, seja através da canção aqui do louvor, através do teatro, enfim, nós fomos aqui hoje ministrados pela verdadeira Páscoa. Pastor, mas como assim a verdadeira Páscoa? Infelizmente, muitas pessoas celebram uma Páscoa, mas não a genuína Páscoa, a verdadeira Páscoa. A Páscoa, ela não é ovo de Páscoa. A Páscoa, ela não é coelhinho. A Páscoa, ela não é feriado. E muitas pessoas, elas têm isso imputado nelas. Embora todas essas coisas acontecem dentro desse cenário, dentro desse contexto, é uma data no qual nós temos o feriado, a data a qual nós temos aí a figura do coelhinho, e a data a qual nós temos o chocolate. Quem comeu chocolate aqui, irmão? Duvido que um monte de gente que não levar a montanha. Você vigia, irmão. Eu comi, foi muito chocolate. Onde você vai no cantinho, você acha um bombonzinho. É ou não é? Isso é bom, irmãos. Mas nós precisamos entender que algumas pessoas celebram e dão ao seu entendimento que isso é a Páscoa. Que a Páscoa se limita a essa comemoração, a essa festividade de receber chocolate, de entregar chocolate, de tirar alguns dias de descanso e, enfim, é assim. Mas nós estamos num país que a sua cultura, ela é na sua maioria cristãos. Quando nós falamos cristão, seja o católico, o espírita, seja o evangélico, aquele que professa a sua fé em Jesus, se intitula o cristão, que crê em Jesus. Então nós vemos muitas postagens sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Nós vemos muitas pessoas, postando, mostrando e até mesmo guardando esse dia com reverência, através da cultura, através daquilo que nos foi ensinado. Mas às vezes nós acabamos nos perdendo. Pode abaixar o fundo aqui em cima um pouquinho, por favor, Zé Carlos, obrigado. E às vezes nós acabamos nos perdendo um pouco e nos limitamos apenas a essa data de nós relembrarmos de algo tão genuíno, tão maravilhoso, a qual transformou, a qual mudou a minha vida e a sua vida, a qual mudou a minha história e a sua história. Depois do que Jesus fez, o que foi ensinado aqui, a minha vida e a sua vida nunca mais foi a mesma. Então nesse dia nós não nos atemos a um Deus morto, nós não nos atemos a um Deus que está no sepulcro, nós não nos atemos a um Cristo que foi crucificado, foi moído e que ali jaz. Não, mas nós celebramos aquele que morreu, padeceu, mas ao terceiro dia, quando foram procurá-lo, ali já não mais estava, porque ele ressuscitou e vivo está. Aleluia! Essa é a mensagem clara, direta e objetiva que nós devemos receber e passar. Então nessa noite, eu quero aqui compartilhar com vocês, e às vezes para a gente poder entender da onde que veio a Páscoa, de qual princípio, de onde partiu. E aí eu quero aqui deixar para vocês aqui, de onde veio, de onde surgiu a Páscoa. E está relatado na palavra de Deus. Irmãos, eu vou aqui fazer de uma forma resumida,
mas não de uma forma chutada, não de uma forma qualquer. Então eu preciso da sua paciência, eu preciso que você se atenha naquilo que vai ser passado, porque eu entendo que vai ser de grande importância e valia para a sua vida e para a minha vida. Quantos aqui conhecem aqui a história do povo cativo no Egito? Levanta a sua mão, não precisa ter vergonha. Muitas pessoas, tem algumas pessoas que ainda não conhecem. Então eu tenho sim o dever de passar e direcionar e te mostrar de onde surgiu, como surgiu. Por que desse cuidado, pastor? Como eu disse, muitas pessoas ainda carregam consigo que a Páscoa não passa assim. Celebram sim que Cristo, Ele veio, que Ele ressuscitou, que Ele morreu, padeceu, mas Ele ressuscitou. Mas não tem um entendimento profundo do que essa mensagem carrega. Por isso às vezes dão mais ênfase ao coelhinho bonitinho do que a Jesus Cristo. Então, irmãos, esse é o cuidado e esse é o papel, o dever da igreja. Passar a mensagem verdadeira e clara do que é a verdade e a verdadeira Páscoa. Irmãos, o significado da Páscoa, a palavra vem de Pesach, que significa passagem. O significado da palavra Páscoa é passagem. E às vezes você vai falar, pastor, mas passagem para onde? Então logo quando você se fala de passagem, é porque alguém está passando para um lugar ou passando por cima de algo, concordam? Então quando nós vamos ver esse nome Páscoa, ele vem dessa palavra, vem do hebraico Pesach, que significa passagem. E o porquê dessa Páscoa, porquê desse significado? Como eu disse, eu vou ser mais resumido, mas só para você entender, não vou contar toda a história. Mas Deus sempre quis ter para si um povo, desde a fundação do mundo, desde lá do jardim do Éden, quando ali o Senhor criou o homem, criou a mulher. Deus ele quis ter relacionamento, Deus quis ter um povo para si. Mas ali houve-se a queda do homem ali no jardim, e ali por diante não foi só a primeira, teve outras quedas, mas Deus sempre acreditando naquilo que ele havia criado. Então Deus um dia chama um homem por nome de Abraão, e ele faz uma promessa para esse homem, dizendo que dele suscitaria, que dele levantaria uma nação forte, que dele levantaria um povo que ele chamaria de seu povo. Esse é o povo de Israel. Então nós vamos ver que Deus ele faz essa promessa, e Deus ele cumpre essa promessa através da descendência de Abraão. Abraão, aquele homem que, humanamente dizendo, era impossível de ter filhos, era um homem já avançado de idade, também a sua mulher já era avançada de idade, então pela lógica humana, era impossível dele ter um filho, e que dirá gerar uma nação, uma geração forte, do qual seria um povo de Deus. Mas é assim que esse Deus nosso trabalha. Ele não opera dentro da lógica, ele não opera dentro da estatística humana. Então às vezes você está sentado aqui, você já até ouviu uma palavra de Deus dizendo, eu vou usar a sua vida, eu vou mudar a sua história, e você vai ser uma referência. Você não acreditava, mas eu venho aqui nessa noite usado por Deus para te dizer, acredite, porque Deus não mudou, e a promessa continua de pé. Aleluia! Então Deus que prometeu, Ele cumpre, Ele faz. E foi assim que Deus fez na vida desse homem. E Deus também é um Deus que Ele sempre, Ele nos avisa as coisas antecipadamente, que cabe a mim, que cabe a você saber. E você sabia, e a Bíblia vai nos mostrar, que Deus ele avisou para Abraão, que essa nação que suscitaria dele, que esse povo que se levantaria dele, ficaria em uma terra que eles seriam peregrinos, que não seria uma terra deles, e que eles seriam cativos por 400 anos. A palavra vai dizer que um certo dia, Abraão ali, em uma conversa com Deus sobre esse assunto que eu estava falando, sobre de geração, sobre de uma terra, sobre de um povo que seria incontáveis, e é o que Deus fala com Abraão, quantas estrelas, quantas areias, você consegue contar? Não consigo, Senhor. Pois é, assim vai ser a sua descendência, assim vai ser a sua geração. Então nós vamos ver que Deus ele faz essa promessa, ele cumpre. Então ali Abraão, ele cai num sono profundo, e ele tem um pesadelo, ele tem um sono perturbado, e ali ele fica sem entender, e Deus vai e fala com ele, deixa eu te dizer o que você está sonhando.
esse povo que vai suscitar de você, esse povo eles vão viver em uma terra que não é deles, e eles vão ser cativos naquela terra. E aí nós vamos ver o texto continuando, seguindo, e chega na história de um jovem por nome de José. José é filho de Jacó. Esse jovem um dia teve um sonho. Ele sonhou que ele era o irmão mais novo de todos os seus outros irmãos. E a Bíblia vai dizer que o seu pai o amava mais do que os seus outros irmãos, porque era um filho da sua velhice. Tinha nascido, já era muito avançado de idade. Era o famoso caçulinha. Quem é caçulinha aí vai entender o que eu estou falando, tá? Xodózinho, chaveirinho. É só lá em casa que é assim? Então nós vamos ver, abre mais um pouquinho aqui para mim, Zé Carlos. Então nós vamos ver que o Senhor ali, aquele jovem José, ele sonha que um dia, obrigado José, ficou bom, que um dia, ali tinha feixes que se dobravam diante dele. Ele teve uma visão, ele teve um sonho. Eu não vou aqui explanar, não vou falar certinho o que é o sonho, que como eu disse, eu vou ganhar tempo aqui para explicar para você. E aí, irmãos, fala que ele teve um sonho, e ele sonhou que aqueles feixes se dobravam a ele. Ele chegou e ele contou para os seus irmãos esse sonho. Chegou ali um jovem, todo empolgado, falou: olha, eu tive um sonho, e esse sonho acontecia isso, isso, isso. E os irmãos ali o odiaram por causa daquele sonho. É o que a Bíblia diz. Eles o odiaram por causa daquele sonho que ele contou. E os irmãos falam: será que nós vamos por acaso ser dominado por você? E ali José, ali que levantou algo ali naqueles irmãos que não foi algo bom. Aqueles irmãos o odiaram. E um certo dia, José, indo vigiar os seus irmãos no campo, armaram-se uma cilada, queriam matá-lo, mas decidiram não matar, por causa de um dos irmãos falou: não, matar ele nós não vamos não, mas vamos fazer o seguinte, vamos jogar ele dentro daquele buraco, vamos pegar essa capa linda, maravilhosa que ele tem, que o nosso papai fez para ele, vamos falar que é a fera do campo, como ele, está tudo certo. Pegaram esse menino, lançaram ele dentro de um buraco. Estava passando uma comitiva que estava indo para o Egito, venderam ele como escravo, e ele foi parar dentro do Egito. Chegando dentro do Egito, ele se destacou pela sua inteligência, se destacou pela sua força, e quando se assustou, ele estava trabalhando dentro do palácio para o rei do Egito. E ali nós vamos ver que a história continua correndo. José passou por várias lutas, por várias dificuldades, e o seu pai ali entendia que ele havia morrido, porque foi essa mensagem, foi isso que os seus irmãos levaram. Então José se destacou dentro do Egito, chegou até o ponto de ser levantado como governador daquele lugar. Só não mandava mais do que Faraó, mas abaixo de Faraó era José que comandava e mandava tudo. E aquele menino muito inteligente, muito sábio, já não era mais menino, já era um homem formado. E ali ele pegou, se destacou. Houve uma grande fome ali em toda a região. O único lugar que tinha alimento era no Egito. Resumo da história: um certo dia, José está lá. Chega-se uma comitiva de homens. Quem que eram esses homens? Os seus irmãos que haviam vendido e deixado ele como morto para o pai, e ele tinha sido escravo no Egito. E aí ele viu ali os seus irmãos, ele se perturbou, e ali ele ficou todo desconcertado, e ele pegou e fez algo lá, enfim, desfecho da história. Reconheceram depois ali, ele se apresentou, falando para eles que ele era o seu irmão mais novo, que eles haviam feito o que tinha feito, mas que ele tinha perdoado. Não só perdoou, como ele falou: vai, busca meu pai e toda a minha família e traga, porque a partir de hoje é aqui que eles vão morar comigo. Se eu estou no palácio, é aqui que o meu pai e a minha família vai estar. E aqui já vem uma lição para mim e para você, do que foi pregado no último culto da família, sobre o perdão. O perdão, ele não apenas libera a pessoa que está sendo perdoada, mas primeiramente eu e você. E aí nós vamos ver que José perdoou seus irmãos e mandou trazer todo mundo. Então ali aquela geração, aquele povo, aquela nação que se levantou de Abraão em cumprimento da promessa, começa a morar no Egito. Mas aconteceu algo. Chegou um determinado momento que José e toda aquela geração havia padecido, havia morrido, já não existia mais nenhum deles. Também como o faraó, que naquela época tinha feito aliança com José. E aí a palavra vai dizer que levantou-se uma nova geração de Israel, mas também se levantou um novo faraó. Estamos agora sobre novo governo, estamos agora sobre nova direção. E aquela direção nem sequer sabia. Olha para você entender e ver a dimensão do que era o Egito, hein?
Aquele faraó que se levantou nem sabia, não tinha ideia de quem era José. Não sabia. Então tão logo, se eu não sei quem é esse camarada, para mim, pouco importa, pouco fez. E aí continua dizendo a história que esse faraó se levantou. E esse faraó fez uma pequena observação. Ele falou: esse povo hebreu multiplica demais. Esse povo cresceu demais aqui na terra. Chegaram aqui uma quantidade, mas agora eles são maiores e mais fortes que nós. A minha preocupação é que um dia, havendo qualquer coisa, esse povo se levante e tome o nosso governo e domine sobre nós. A partir de hoje nós vamos fazer o seguinte: é trabalho dobrado, é trabalho triplicado, é chicote no lombo desse povo, porque nós vamos afligi-los para que eles venham diminuir. Mas aí ao contrário, irmãos, lembra-se que Deus havia feito uma promessa, dizendo para Abraão: conta as estrelas, conta as areias do mar, assim será a sua descendência. Então quanto mais batia, quanto mais afligia, mais o povo nascia e crescia. E aí nós vamos ver que aquele homem não satisfeito, ele olhando e falando: olha, a gente está batendo, está moendo, está aumentando o serviço. Muito pelo contrário, esse povo, além de diminuir, não, eles estão aumentando significativamente. Então a partir de agora a ordem é: todo menino que nascer, que tiver na mão da parteira, já tira-lhe a vida, já mata. Menino de 2 anos, já não deixa. As meninas deixam, porque elas vão, o que eles queriam, qualquer intenção, que elas se unissem com o povo do Egito, e ali levantasse uma nação somente deles. E ali vai dizer que as parteiras ali se omitiram, não aceitaram fazer conforme ele tinha pedido, porque já era uma promessa de Deus. Lembra que Deus falou que seria incontáveis aqueles filhos que saíram de Abraão? Em todo o tempo eu vou te falar isso para você gravar isso na sua cabeça. E aí nós vamos ver que a parteira, elas não fizeram como o faraó quis. E faraó ficou furioso. Faraó ficou um veneno, chegou para elas e falou: por que vocês fizeram isso? E elas falaram: as mulheres hebreia, em resumo, tá? Essa é parideira. Antes de nós chegar para pegar o menino, já escorregou, já levanta mamando, correndo, carregando tijolo. É mais ou menos de jeito. Os meninos, as mulheres diferenciadas. As egípcias não, elas demoram, demora mais tempo, dá para a gente vir e pegar. Agora as hebreias não. Eu vou ganhar menino. Tá aí o menino aí, pronto. E aí ele falou: então tá, já que nasceu, já que vocês não matou, vocês vão começar a pegar e vai jogar no rio Nilo, aonde que tinha crocodilos imensos. Então você vai jogar lá, que se daqui passou, de lá não vai passar. Aí, nessa época, tinha nascido um menino, bonito menino. Sua mãe e seu pai olhou e falou: menino bonito, menino lindo, coisa maravilhosa. Mas também da onde que veio, né? Mas quando eu olhei o Heitor e a Helena, os meninos bonitos. A genética também ajuda, né, irmão? Brincadeiras à parte. E aí nós vamos ver que ele vai e pega, e eles tinham um menino, e esse menino estava dentro daquela idade que, se fosse pego, jogariam ele lá dentro do rio Nilo, acabariam com a sua vida. Então ela tem uma brilhante ideia, que é colocar aquela criança no cesto, colocar ali no berço do rio, não dentro do rio como muitos falam. O texto fala bem claro, não foi dentro lá do rio, foi no berço ali, aonde as filhas de Faraó iam se banhar. Chegando lá, uma das servas acha ali aquele cesto, ao abrir também se depara com a imagem linda, maravilhosa daquele menino, e chega ali e apresenta para a filha de Faraó. A filha de Faraó olhou e falou: mas que menino bonito, vou ficar com esse menino, para mim. E aí a menina estava do lado, a irmã dele estava ali de butuco olhando, e falou assim: eu sei onde tem uma hebreia que pode amamentar esse menininho seu, porque, né, vai querer, vai precisar, então leva lá. Então Moisés foi criado pela sua mãe verdadeira, mas Deus o poupou, porque você lembra que Deus falou com Abraão, porque seriam incontáveis a sua geração. Aí, irmãos, nós vamos ver que levanta-se Moisés. Moisés ali se levantou dentro desse cenário, dentro desse contexto. O povo era afligido, o povo era humilhado, o povo vivia sob dura escravidão. Era impossível daquele povo sair dali. Só sairiam dali se fossem mortos. Só sairiam dali depois que já não tivesse aguentando mais nada. E ali era essa a realidade da vida daquele povo, que outrora tinha aliança, que outrora tinha alguém que os guardava, outrora tinha alguém que olhava por eles, mas acabou, levantou-se um outro governo, governo que escravizava, governo que tirava a paz de cada uma daquelas pessoas.
E aí nós vamos ver que Moisés se levanta dentro desse cenário. E Moisés, como eu disse, era hebreu. Moisés um dia vê um egípcio ferindo o seu irmão. Ele chega para ele ali: por que você faz isso? O egípcio ali vai logo, afronta, fala a palavra que Moisés o matou. Moisés o matou e escondeu o corpo, achando que ninguém veria. Só que chegou um determinado momento que tinha dois hebreus brigando um com o outro. Engraçado, né? Tem umas coisas que só muda a época. Tem hora que vem tão fresco na cabeça da gente, né? Irmão brigando com irmão. Às vezes não irmão do mesmo sangue, né? Do mesmo pai, da mesma mãe, né? Mas às vezes irmãos de corpo, irmãos de fé, que não é tão difícil. Às vezes a gente vê de um esmurrando o outro, né? Brigando com o outro. E aí chegou e falou assim: por que vocês estão brigando? E aí o outro já levantou e falou: ah, tá, beleza. Você vai fazer comigo igual você fez com o egípcio? Vai me matar e vai me enterrar aqui? E aí Moisés falou: a casa caiu, deu ruim, vou ter que vazar fora. Moisés pega e foge, vai para outro lugar. E ali ele conhece a sua esposa de uma forma inusitada. Conhece o seu sogro, se casa, e Moisés está ali até que o dia o Senhor o chamou. E aí nós vamos ver que no livro de Êxodo nós vamos falar sobre a verdadeira Páscoa e a instituição da Páscoa. Moisés foi levantado e é conhecido até nos dias de hoje como o libertador, aquele que foi usado por Deus para tirar o povo daquela época que estava cativo lá no Egito. Então ali Moisés, um dia chamado por Deus, Deus dá a ele uma direção dizendo: Moisés, eu ouvi o clamor do povo. Moisés, eu ouvi o povo gemendo. Eu ouvi o povo gritando que eles não aguentam mais. Eu ouvi, chegou até os meus ouvidos, que eles já não suportam mais as cargas, que eles já não suportam mais a situação sobre a vida deles. Eu vou lá e vou tirá-los com um braço forte. Então Deus envia Moisés, para que Moisés vá até o Egito, para conversar com Faraó, para que Faraó liberte o povo, para que Faraó deixe o povo embora, porque aquele povo já tinha um dono. O dono deles não era Faraó, o dono dele não era o Egito, o dono dele era o Deus de Israel. Da mesma forma, hoje eu quero te dizer: o seu dono não é o Satanás, o seu dono não é o governo. Você tem um dono, você foi chamado e foi selado, e o seu dono é Jesus Cristo. Você está carimbado, você está selado. Pode até estar tentando te prender, te aprisionar de alguma forma, estão te afligindo, mas fique tranquilo, o seu resgate já chegou, já veio, e a liberdade já raiou, porque foi o que Cristo fez por mim, foi o que Cristo fez por você. E aí nós vamos ver, irmãos, que dentro aqui desse cenário, Moisés vai por 10 vezes falar para o Faraó para libertar o povo. E Faraó, com o seu coração duro, diga-se de passagem que quem endureceu o coração de Faraó foi o próprio Deus, com o objetivo, com o propósito. Deus não faz nada por acaso. E aí nós vamos ver que Moisés, juntamente com Arão, foi por 9 vezes ali falar com Faraó, e cada vez era carregado de uma praga, e cada praga que ia, o homem falava: agora eu vou soltar o povo. Então cessa a praga, cessava a praga, ele falava: dobra a carga. Vinha mais uma: não, ai Moisés, por favor Moisés, meu coleguinha, vem cá, você pede seu Deus para cessar a praga. Cessava a praga, estava tudo certo, ele dobrava a carga, e assim por diante foi, até que chegou-se a 10ª praga, e a mais terrível e mortal. Até então estava mexendo nos bichos, até então estava mexendo ali na estrutura, estava mexendo ali nas coisas de Faraó, mas até então não tinha mexido aonde que de fato ia doer no coração daquele homem, e aquele homem amolecer seu coração, ia liberar o povo de Deus para fazer o que era para ser feito. E aí a palavra vai dizer que Moisés chegou e falou assim: Faraó, Deus está mandando te dizer algo. Liberta o povo, para que o povo possa ir prestar culto. Libera o povo, para que o povo possa ir, porque a 10ª praga agora é todo primogênito. O que é isso? O primeiro filho, seja humano ou seja de animal, à meia-noite, ao passar o espírito de morte, vai morrer todos eles. E aí Faraó não deu crédito não. Faraó bateu no peito e falou: manda vir, já segurei 9, te falei, você cedeu, a 10ª também vai ser a mesma coisa, pode mandar chumbo. E aí que veio aqui a instituição da verdadeira Páscoa, e de onde que surgiu a Páscoa, e do significado de passagem.
Isso está lá em Êxodo capítulo 12. Se quiser colocar aí, por favor, Êxodo 12. Abra sua Bíblia, por favor, que eu vou compartilhar com você. Depois você vai ler isso tudo na sua casa lá, tá? Porque aqui, como eu disse, eu estou abreviando para a gente poder ganhar tempo. Mas tudo que eu estou falando é necessário de ser falado, irmãos, para você poder ter um entendimento claro. Então, aqui nós vamos ver em Êxodo 12. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, toma cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer. Fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula. O que é isso? Puro, perfeito. O macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras. O que é isso, irmãos? Na sua casa tem porta e tem um marco, não tem? Essas ombreiras é o que? É o marco da porta lá, tá? E na vega da porta das casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com os seus pés e com a sua fressura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. E assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Continua. Eu passarei, lembra da Páscoa? Passagem. Eu passarei pela terra do Egito essa noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aqui então nós vamos ver a instituição da Páscoa. E aqui nós vamos ver as informações da forma que Deus pediu. Assim, o povo ouviu, o povo fez e o povo obedeceu. E Deus já falou com eles: a 10ª praga agora vai vir. Vocês já vão fazer tudo isso, e um detalhe: vocês já vão ficar com sandália nos pés. Depois que vocês comer, vocês não vão deitar e cochilar não, fazer um meio quilo não. Vocês já vão fazer o quê? Sandália no pé, vocês já vão estar cingidos, já vão estar com cajado na mão, porque a hora que o negócio aí estourar, eles vão mandar vocês vazar, daí não vai querer ver a cara de vocês aqui, nunca mais. Estou falando aqui resumidamente, tá? Estou só fazendo aqui para vocês entenderem com mais clareza. E aí a palavra vai dizer que assim como o Senhor ordenou, eles fizeram. Então o significado da Páscoa representa a passagem da escravidão para a liberdade, da morte para a vida, do juízo para a salvação. Então nós vamos ver ali que dentro disso que Deus pediu que eles fizessem, assim eles fizeram. Passaram-se o sangue do cordeiro nos umbrais, e à meia-noite, na noite, o anjo da morte passou. E depois de ter passado, ouviram-se um grande choro que chegava a assustar, de tamanho que era, porque todos os primogênitos daquele lugar tinham morrido por causa da praga. Então Deus passou naquele lugar, e a casa onde que tinha o sangue do cordeiro ficaram livres, ilesa, não teve morte, não teve tristeza, não teve dor, porque estavam guardadas pelo sangue do cordeiro. E aí nós vamos ver que Faraó de imediato chama Moisés e Arão e fala: some daqui, vai embora. E ali aquele povo, depois de mais de 400 anos, porque a totalidade do tempo que eles viveram no Egito
entre escravidão e entre o tempo que eles viveram de boa, somaram-se 430 anos. 30 anos eles viveram de boa, 400 foi debaixo do chicote, debaixo da opressão. Então nós vamos ver que Deus ali, através da vida de Moisés, libertou aquele povo, e eles ingressam a sua jornada ali pelo deserto. E aí em Êxodo 12 nós vamos ver que Deus ali pede que eles façam aquele ato, e Deus dá algumas observações para aquelas pessoas. A primeira Páscoa, ela foi feita ali, e nós vimos que aquela primeira Páscoa, ela tinha carregado consigo alguns utensílios, que era o cordeiro sem defeito, o macho de um ano, isso representa sacrifício, o sangue, a carne. E aí nós vamos ver que aquele ato, aquela verdadeira Páscoa, que Deus estava deixando para aquele povo, Deus deu algumas orientações também, dizendo o seguinte: esse ato que vocês estão fazendo, isso aqui vocês vão fazer só aqui hoje e pronto, acabou. Não, Deus falou com eles: isso vai ser algo perpétuo que vocês vão fazer, porque todas as vezes que vocês comerem, todas as vezes que vocês participarem, todas as vezes que vocês fizerem isso, vocês vão estar lembrando do que Deus fez pela vida de cada um de vocês. Vocês vão lembrar do dia que vocês eram cativos e agora vocês estão livres. Lembrar do dia que vocês estavam indo para a morte e agora vocês estão em vida. Lembrar do dia que vocês eram escravos, agora vocês são livres e são filhos de Deus. Então essa era a intenção de Deus. E Deus ainda deixa mais uma direção, dizendo: olha, quando os seus filhos perguntarem, quando os seus filhos te indagarem sobre esse ato, vocês pais, vocês têm que ter o cuidado de explicá-los o porquê de cada ato desse que foi feito. Então cada um de nós aqui, como os pais, nos dias de hoje, nós temos um dever de explicar para os nossos filhos qual é a real Páscoa, qual é o verdadeiro sentido desse dia, dessa data. Se o meu filho, o seu filho, se nós ainda estamos entendendo que a verdadeira Páscoa, ela se limita a chocolate, a feriado e a coelhinho da Páscoa, a gente ainda está muito longe de ter entendido o que é a verdadeira Páscoa e o que Cristo fez por nós. E aqui nós vamos ver que, então, em Êxodo 12, está ali a instituição da Páscoa. Só que aí nós vamos ver, irmãos, que Deus ele fala que isso tem que ser algo perpétuo. E essa mensagem, essa nação, esse povo que seria levantado de Abraão, não se limitou somente no povo lá hebreu, não se limitou somente no povo de Israel, porque ele veio para os seus, porque Cristo veio, a verdade veio, o Salvador veio, porque afinal de contas o sacrifício do animal era limitado, o sacrifício do animal não daria a eles a vida eterna, o sacrifício do animal não mudaria suas vidas, mas veio aquele que não era o cordeiro animal, mas era o homem vivo, perfeito, que viria e faria o que ninguém poderia fazer por mim e por você. Essa mensagem não parou lá no Egito, essa Páscoa não parou só lá, não, ela deu continuidade, veio para os seus, mas os seus o rejeitaram, mas todo quanto aquele que nele creu, e entendeu que Jesus é o Filho de Deus, nós recebemos o direito de sermos chamados também de seus filhos. Então irmãos, aquela Páscoa lá foi feita naquela época, para que o sangue do Cordeiro mostrasse para eles a salvação, mas não parou por ali, porque Jesus já via já via você, já via todos nós, que precisaríamos de um plano de salvação para as nossas vidas. E aí nós vamos ver que no Novo Testamento, Jesus ressignifica a Páscoa, agora não mais da forma que era. Jesus ele não veio, ele não aboliu o propósito. Jesus ele veio, ele não mudou, ele não anulou o que Deus havia feito. Irmãos, a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela é um livro sobre Jesus. Então em toda figura, em todo texto, nós temos que encontrar Jesus. Irmão, você pode estar lendo lá Cantares, é um livro poético, é um livro de amor, você tem que encontrar algo lá que te mostra que aquele texto foi por causa de Jesus. E não diferente daqui, aonde que nós encontramos Jesus nesse texto, nesse contexto que foi falado aqui, irmãos? Nós temos inúmeros pontos aqui. Cordeiro,
Salvador, libertador, nos deu a vida. Então todo o texto da Bíblia remete a Cristo, ponto final. E aí nós vamos ver que Jesus ele veio e ele ressignificou a ceia. Coloca para mim Lucas 22. Agora, a ceia não mais é daquela forma que você tinha que pegar um cordeiro, que você tinha que pegar as ervas amargas, que você tinha que pegar os pães. Não mais. Estava, pois, perto a festa dos pães ázimos, chamada a Páscoa. A mesma lá atrás de Êxodo 12, que Deus instituiu e falou: isso é algo perpétuo. Isso se tornou uma festa, se tornou algo dentro da cultura dos judeus, que eles fazem até os dias de hoje. Mas eles celebram a Páscoa lá, irmãos, não acreditando nesse Cristo ressurreto, não acreditando nesse Jesus que veio, padeceu, mas ressuscitou e vai voltar. O judeu até hoje, ele acredita e defende que Jesus não veio. E tudo isso tem um motivo por quê, e nós vamos ver isso mais à frente. Estava, pois, perto da festa dos pães ázimos, chamada Páscoa. E os principais sacerdotes, os escribas, andavam procurando como matariam, porque temiam o povo. Pode passar. Pode parar, pode passar, que eu vou adiantar aqui um pouquinho. Beleza. 22:7. Vou ler na minha aqui que eu vou achar mais fácil. Irmãos, enfim, depois você vai ler esse texto todo lá, porque senão eu vou agarrar vocês demais aqui. Então, irmãos, aqui Jesus vai lá e fala com os discípulos assim: olha, vocês vão lá e vocês vão preparar, porque eu vou participar com vocês da ceia. Vocês vão lá, vai procurar um homem assim, 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 ele vai dar as coordenadas, chegar lá, vai ter uma grande mesa, que é aí que vem a grande ceia, aquela que tem um quadro, tem muita gente dentro da sua casa, montado lá, bonitinha, a grande ceia, parará, pororô, beleza. Aí o Senhor fala: olha, como eu ansiava comer com vocês essa Páscoa. E ali o Senhor, ele estabelece uma nova aliança. Agora não mais aquele cordeiro, não mais as ervas amargas, não mais tudo aquilo que precisava, mas agora Jesus veio e simplificou, mas continua com o mesmo propósito, porque o cordeiro agora não era mais um animal, o cordeiro que seria entregue, seria ele mesmo que morreria por mim e por você naquela cruz. E aí Jesus vai lá, pega e fala com os discípulos: olha, toma um pão na mão e fala assim: essa aqui representa a minha carne, representa o meu corpo. E semelhantemente ele pega o suco e fala: esse aqui representa o meu sangue que é entregue por vós. Fazer isso todas as vezes em memória de mim, até que eu venha. Porque hoje eu estou comendo com vocês aqui, mas essa última vez, porque da próxima agora que eu vou participar com vocês, do mesmo jeito aqui, vai ser no grande banquete, que já está preparado, só aguardando aqueles que fazem em memória e acreditam que Ele está vivo. E aí, irmãos, ali é instituída a Páscoa, no modelo que Jesus nos deixou. E é o que nós fazemos aqui uma vez por mês na igreja. E é o que nós vamos ter agora nessa domingo que vem, que é a ceia. A verdadeira Páscoa não é sobre um evento, é sobre uma transformação. Coloca para mim Mateus 28, por favor. E aqui eu vou concluir. Irmãos, aqui nós já vamos ver o cumprimento daquilo que Jesus havia dito. Pastor, mas como afirmar que Jesus, ele era o Cordeiro? Irmãos, em toda palavra que nós formos olhar, que nós formos ler, nós vamos ver ali textos nos afirmando que Jesus, ele é o Cordeiro. Lembra João Batista? Lá em João 1:29, se eu não me engano, ele está ali, quando ele vê Jesus passando, ele fala assim: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então o Cordeiro que tinha o poder de tirar o pecado do mundo, não era aquele que eles lançavam o pecado sobre ele e soltavam no deserto para ele morrer, não, mas é aquele que se entregaria por completo. E aí nós vamos ver aqui, que aqui já vai mostrar para nós a ressurreição daquele Cordeiro, daquele que deixou bem claro. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto,
porque o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra da porta, sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei quem buscais, a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede o lugar aonde o Senhor jazia. Então, irmãos, aqui nós já começamos a ver a promessa se cumprindo, de que muitos não acreditam até os dias de hoje, achando que isso foi uma história, que isso foi um fato isolado, que contaram uma mentira. Não, meus irmãos, ei, aquelas mulheres foram ali para olhar o corpo, para poder chorar, e se fossem chegar em outros deuses, em outros homens, poderia estar lá ainda, mas aqui quando chegaram, o lugar estava vazio, porque Jesus já não mais estava lá. Morreu na sexta, mas no domingo ressuscitou. Aleluia! E está vivo. E aí o texto continua dizendo, passa por favor. E aqui você vai entender por que até hoje os judeus não acreditam. Eles acreditam até na morte, mas não acreditam na ressurreição de Cristo, que é tudo mentira. E depois, imediatamente dizer aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, e eis que eu vos tenho dito. Passa. E saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes sai ao seu encontro, dizendo: eu vos saldo. O que isso quer dizer? A paz sobre a sua vida, oh Jesus. E elas chegando, abraçaram seus pés e o adoraram. Passa por favor. E então Jesus disse-lhes: não temais, ide dizer aos meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos principais sacerdotes de todas as coisas que haviam acontecido. E aqui é o ponto que eu queria falar com vocês, sobre que muitas pessoas fazem, desde lá da época lá de trás, até nos dias de hoje. Esses sacerdotes foram aqueles que em todo o tempo falavam que Jesus era filho de Satanás, que Jesus era filho do demônio, que Jesus não era quem ele era, desfaziam dele, desacreditavam dele, e tentavam fazer com que as pessoas também não acreditavam. Anunciou todas as coisas que haviam acontecido. Pode passar. E congregando eles com os anciãos e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados. Pode passar. Dizendo: dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós o furtaram. Passa. E se isso chegar a ser ouvido pelo presidente, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Então houve-se um plano de corrupção naquele dia, naquele momento, para que pudesse encobrir a ressurreição de Jesus Cristo. Pode passar. E eles, recebendo dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje. Então até o dia de hoje, você vai conversar com o judeu e fala: isso foi mentira, isso é conversa, Jesus não veio, Jesus não morreu, Jesus não ressuscitou, isso é mentira. Por quê? Porque lhes foi passado essa mentira, porque compraram, porque pagaram a corrupção, desde o menor até o maior, para que pudesse mentir. O que eu quero dizer para você é: não é diferente dos dias de hoje. Até os dias de hoje, eles tentam de toda forma encobrir
aquilo que Jesus fez e o propósito real. Você acha que o chocolate, você acha que o coelhinho, você acha que algumas coisas surgiram por surgir? Não, tem pessoas que nesse dia nem sequer se lembram de Jesus. Elas se atêm 100% ao chocolate, se atêm 100% ao coelhinho, se atêm 100% a todas as outras coisas. Nem passa pela cabeça dela o que de fato aconteceu nesses 3 dias, na sexta, no sábado e no domingo. Então, desde o passado até o dia de hoje, por isso que a igreja tem esse papel, por isso eu, como você, como cristãos, temos esse papel de falar a verdade, de falar a Bíblia como ela é. E se estão tentando omitir a verdade, prove com fatos, através da minha vida e da sua vida, que Jesus está vivo. Então nós vamos ver, irmãos, que não é diferente dos dias de hoje, não só nessa data, mas da mesma forma também como em outras datas, que se remete a deixar as pessoas mais afloradas. Irmãos, eu costumo dizer algo, não sendo um espertalhão, mas é uma oportunidade que nós temos. Um dia como esse, uma oportunidade como essa, nós cristãos temos uma oportunidade de mostrar a verdade do que é a Páscoa verdadeira. Mas às vezes nós preferimos, e eu quero deixar algo bem claro aqui, eu já vou encerrar. Se você entende que na sua casa tem que fazer caça aos ovos, aí é você e a sua casa. Eu respeito você, respeito a sua casa. Se você entende que você tem que gastar rios de dinheiro com chocolate e mostrar que aquilo é o dia, que aquilo é a verdade, é direito seu, eu respeito. Mas a palavra diz que a Páscoa verdadeira não é chocolate, que a Páscoa verdadeira não é coelhinho. Tem a música, não foi o coelhinho que morreu na cruz, quem foi crucificado foi o meu Jesus. Bota o coelhinho lá, se no 3º dia ele ressuscitar, a gente venera ele. Então, irmãos, agora se eu e esse irmão aí do seu lado, se ele não compra o ovo, se ele não faz caça de chocolate na casa dele, ele prefere se assentar e mostrar a essência do que é a verdadeira Páscoa, você também tem que respeitar ele. Por que eu estou falando isso? Tem pessoas que tem hora que eu vou falar que eu não compro o ovo de Páscoa para os meus filhos nesse dia, que eu não me atenho a esse dia. Tem umas pessoas que assustam, mas como assim? Você não compra ovo? Irmãos, deixa eu dizer algo para você. Lógico que é bacana você comer um ovo de chocolate, e diga-se de passagem que é só essa época que tem. É legal. Poderia ir quem faz ovo desses aí. Vou te dar uma ideia aqui de empreendedorismo. Por que você não faz isso no meio do ano? Por que você não faz isso outras vezes? Espera só uma vez por ano para você vender. Faz aí e faz o teste e me fala se você vai vender muito ou não. Faz aí, irmãos. Está lá em dezembro, está lá em julho. Opa, ovos de chocolate. Faz aí para você ver, de colher, com M&M, sei lá, faz aí para você ver. Se não vai dar certo. Porque todo mundo está atrás do chocolatinho. Do mesmo jeito que o camarada compra uma barra lá, ele vai comprar o chocolate de sua mão também, ué. A Cacau Show, você acha que ela vende 300 milhões no dia, só no dia da Páscoa? Vai nessa, meu irmão. É o ano inteiro vendendo chocolate. Se fazer ovo de chocolate, vende o ano inteiro. Sim ou não? Então, irmãos, cada um decide dentro da sua casa. Eu não estou aqui para arbitrar dentro disso. Mas nós precisamos entender que nós temos que respeitar o que quer fazer e o que não quer fazer. E mais um fato é, a Bíblia me deixa bem claro, a Páscoa verdadeira é o que Deus nos deixou desde lá de trás para o Egito, e o que Jesus ressignificou e trouxe para a minha vida e trouxe para a sua vida. Então, irmãos, nós precisamos usar essa oportunidade de não ser aqueles como esses homens que foram corrompidos. Às vezes nós estamos sendo corrompidos pelo mercado, porque isso único e exclusivamente, assim como no Natal. Às vezes o pai trabalha o ano inteiro, trabalha o mês inteiro, chega lá, entrega um presentinho para o filho e fala: foi o bom velhinho que te deu. Foi o bom velhinho que te deu. Sabe, irmãos? Ou às vezes vai lá e tira e pede-se a oportunidade que tem de apresentar, porque no Natal fala-se do nascimento de Jesus, mas Jesus não nasceu no dia do Natal. Por que eu estou falando isso? Eu já vi pessoas dando parabéns para Jesus no Natal. Sabe, parabéns Jesus. Não, irmão, Jesus não nasceu no Natal. E tudo tem um propósito, porque se nasce, a gente não ia aguentar de tanta idolatria nesse dia. Sim ou não? Tem certeza? Até nós ia ser idólatra com esse dia.
Então, irmão, Jesus não nasceu no Natal, mas aquele dia as pessoas estão mais afloradas, o coração está mais aberto. Vai lá e fala do nascimento. Um menino nasceu, e esse menino nasceu para quê? Para nos dar salvação, para nos garantir a vida eterna. Nós temos esse poder de usar a palavra verdadeira para trazer instrução e verdade para as pessoas. Agora, se você decide acreditar e dizer: não, eu não vou ensinar, lá para frente ele vai aprender, a palavra vai dizer para nós: ensina-se a criança no caminho que ela deve andar, porque na idade da razão ela não vai se desviar. Tem muitas pessoas que foram ensinadas na sua infância sobre Jesus, e hoje já estão na sua adolescência, já estão jovens, e continuam acreditando que na Páscoa ela pode até comer o chocolate, ela pode até falar algumas coisas, mas nada vai tomar o centro e o lugar daquele que era, daquele que é e daquele que há de vir, que é nosso Jesus Cristo. Se coloque de pé no seu lugar. Ministério de Louvor, pode vir, por favor. A verdadeira Páscoa, e a Páscoa verdadeira não foi. Tá bom. E a verdadeira Páscoa não foi instituída por homens. A Páscoa que o homem fez, a Semana Santa que o homem fez, é aquela que ele quer vender peixe para você, é aquela que ele quer vender ovo de chocolate. Nada contra, tá, irmãos? Quem come o seu peixinho na sexta-feira, nada contra. E também nada contra quem come a sua carninha, né? Os meninos da obra aí, ó, que estavam limpando a igreja lá. Nada contra. Mas a gente tem que tomar cuidado, que às vezes a gente está pegando umas coisas, fazendo como regra de fé, fazendo como doutrina, como se fosse até bíblico, coisas que não são bíblicas, coisas que foram inventadas pelo mercado para tomar o meu e o seu dinheiro. Sabe, irmãos, como eu disse, se nós não entendemos o real motivo da Páscoa, o real motivo por quê, de nada adianta. E eu, como pastor, como pregador do Evangelho, eu não posso te omitir da verdade. A verdadeira Páscoa é: o sepulcro está vazio, ele não mais aqui, porque ele está com o Pai, e está chegando o dia, está chegando a hora que ele vai vir te buscar. E eu quero orar pela sua vida nessa noite. Feche teus olhos.